Um bom dia para todos. Hoje nós estamos na nossa 10ª ATPC. Eu sou a Patrícia, PCNP de Matemática. Hoje nós temos convidados muito especiais aqui com a gente. Eu vou conversar um pouquinho com vocês, eu vou apresentá-los. Então nós estamos aqui na sala com o Chico Guariba. Ele é diretor-geral da Ecofalante. E também estamos com o José Matheus, que é um dos coordenadores do programa Ecofalante Universidades. Então, eles vão falar para a gente um pouquinho hoje sobre o uso do cinema como complemento ao ensino e as suas relações com o currículo paulista, em relação às áreas de ciências da natureza e de matemática, e com enfoque nos projetos e ações da OSC Ecofalante, que é responsável por organizar a Mostra Ecofalante de Cinema, que é o maior festival de cinema dedicado à temática na América Latina. O programa Ecofalante Universidades e a plataforma de streaming Ecofalante Play, todas elas são gratuitas. Então, eles vão falar para a gente um pouquinho, vão fazer uma formação conosco e, ao longo da formação, nós vamos estar podendo participar. Chico, José, agora a palavra é com vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, Patrícia. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos os presentes. Bom dia. Obrigado, Zé Matheus, também, que é parceiro do programa Ecofalante Universidades, está aqui com a gente. Bom, a gente vai, então, falar um pouco sobre essa questão de cinema e educação, né? Que é uma questão tão já existe há muito tempo, né? Mas é muito pouco difundida aí nos meios nos meios educacionais ainda, né? Antes de falar um pouco sobre essa questão, eu queria fazer um pouquinho um histórico do que é a instituição que a gente coordena, né? Eu sou coordenador, então, fui um dos criadores da Ecofalante, que é uma organização da sociedade civil, né? É uma entidade sem fins lucrativos, né? Que foi criada em 2003, 18 anos, voltada para a educação para o desenvolvimento sustentável. Foi um grupo de professores, de jornalistas, de cientistas preocupados com essa questão, e a gente criou essa instituição em 2003. Inicialmente, a gente começou produzindo documentários, um pouco pelo meu perfil, eu sou cineasta, estava começando uma carreira de cineasta. Fazíamos documentários socioambientais que iam para as TVs públicas educativas, para as universidades e para as escolas, né? Com o desenvolvimento desse trabalho, a gente acabou tendo um intercâmbio nacional e internacional muito grande, e a gente acabou descobrindo uma produção de cinema que não chegava no Brasil, que é um cinema que a gente chama de cinema socioambiental, né? Esse cinema virou pauta em várias relações, né? Virou pauta no cinema mundial a partir do século XXI, com a democratização do acesso às câmeras digitais. Antigamente, fazer cinema era muito caro, né? Usava película, grandes máquinas, tinha que ter uma equipe grande. Com a evolução tecnológica, a partir do século XXI, essas pequenas câmeras permitiram fazer um boom de documentários aí pelo mundo. E a gente descobriu essa produção de cinema, e essa produção de cinema era premiada no mundo inteiro, chegava inclusive a concorrer ao Oscar todo ano, né, entre os finalistas do Oscar, e não chegava no Brasil, né? E daí foi muito interessante, porque daí a gente percebeu, a gente participou de vários festivais nacionais e internacionais, que estavam tendo um boom de festivais, né? E daí a gente decidiu criar a Mostra Ecofalante de Cinema aqui em São Paulo. A gente está aqui na cidade de São Paulo, mas tem muita relação aí com Piracicaba, já fizemos, a mostra já teve várias vezes aí em Piracicaba, em parceria com o SESC, né? Bom, a gente decidiu criar em 2012 a Mostra Ecofalante de Cinema, mas não como uma mostra de cinema de entretenimento, né? A gente criou como uma diferente o conceito, né? A gente criou mais voltada realmente para o São Paulo, centro econômico, centro educacional do país, né? A gente estava preocupado em discutir os temas importantes, né, da sociedade. Então, a gente criou a mostra como uma plataforma de informação e conhecimento para, através do audiovisual, debater os problemas contemporâneos, né?
Então, o DNA é esse. A gente faz uma curadoria muito forte de filmes, os melhores filmes nos maiores festivais de cinema do mundo, seleciona aí 2, 3 mil filmes por ano, é um trabalho gigantesco, uma equipe é grande para fazer a amostra, e começa a selecionar esses filmes para saber o que tem de melhor em termos de linguagem cinematográfica. O tema não é... o que importa é o filme ter uma qualidade boa, né, e discutir temas relevantes, né? Então, a gente faz esse trabalho, organiza a amostra muito sofisticada, tem muitos setores, muitos programas, né? E não é só exibir filme, a gente quer promover o debate. Então, esse é o segundo DNA da amostra. Bom, a amostra começou em 2012, para um público pequenininho aqui na cidade de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, foram 4 mil pessoas, 3 cinemas da cidade, 4 mil pessoas. E mostrando um pouco o acerto da amostra, da curadoria da amostra, ela foi o projeto de cinema que mais cresceu no Brasil nesses últimos 10 anos. A gente está fazendo 10 anos agora nessa... Aliás, fica um convite depois. A amostra vai começar vai ter online gratuito a partir do dia 11 da semana que vem. Enfim. Bom, a amostra, então, a gente começou com um público pequenininho em 2012 e foi crescendo. Até o último ano presencial, a gente teve mais de 80 mil pessoas no ano, né? Quer dizer, a gente atingiu mais de 500 mil pessoas ao longo desses anos, num crescente muito grande, né? Mais interessante que isso é que dessas 80 mil pessoas, 20 mil pessoas participavam dos debates, né? Principalmente no setor educacional, né? Foi muito forte essa presença. Na verdade, a mostra foi mostrando uma vocação para a área de educação desde o seu início, né? Primeiro, quem descobriu a mostra do ponto de vista educacional foi aqui em São Paulo os colégios classe A da cidade, né? A gente tinha durante a mostra, a gente tinha uma mostra escola, eles traziam seus alunos, faziam debates, discutiam, né? Entenderam que a gente estava com informações de muita qualidade, né? Porque a mostra é isso, não é entretenimento, é cultura, educação e cidadania, né? E quiseram também levar os filmes, comprar os direitos dos filmes e levar, embutir nos seus currículos, nos seus colégios, né? Isso foi muito interessante no começo da mostra, porque mais de os 10 principais colégios de São Paulo, né, em termos particulares, né, fizeram parceria com a mostra. O segundo momento dessa relação com a educação da mostra ocorreu quando a gente, logo no primeiro ano, a gente começou, mas no segundo ano, fortemente, da mostra, em 2013, a gente começou uma parceria com o SESC, né? O SESC fazia itinerâncias por todo o interior de São Paulo. Então, foi uma coisa muito forte, né? A gente fez muitas itinerâncias aí em Piracicaba, em parceria com o SESC, né? O SESC levava um número X de filmes e promovia os debates. E a gente também conseguia fazer com patrocínio em algumas cidades um trabalho um pouco mais forte nas cidades. Daí que a gente percebeu que daí realmente que os professores, né, levavam seus alunos para assistir os filmes e participar dos debates, né? Isso era muito forte, né? Então, por exemplo, a gente identificou que, por exemplo, o pessoal do Centro Paula Souza, das ETECs, FATECs, era um dos maiores públicos em termos de estudantis, né, na mostra. Então, já fazem 8 anos, a gente nos aproximamos do Centro Paula Souza, né, e fizemos um termo de cooperação técnica com o Centro Paula Souza, né? A gente faz formação de professores e levava quando podia fisicamente, né? A gente levava os filmes, passava para os diretores, para os coordenadores pedagógicos, eles se interessavam por uma lista de filmes que a gente tinha disponível, né? E levava para as escolas. Os professores reuniam turmas, às vezes só uma turma, mas às vezes 3, 4 turmas, para assistir o filme e promoviam debates com os filmes. A contrapartida era tudo gratuito, a contrapartida era só executar a atividade educacional, né? Não ser só assistir o filme. E isso foi, quer dizer, então fizemos esse termo de cooperação técnica e hoje, em média, a gente atende 10, 20 mil alunos por ano no Centro Paula Souza, tá? De ETECs. Então, é um trabalho muito interessante. Quando possível, a gente faz também formação de professores,
né? Porque às vezes realmente o professor não está ainda capacitado para fazer a mediação sobre os filmes, né? O professor tem muito conhecimento, mas tem um certo traquejo, né, de possível, né, para você fazer essas mediações. Enfim, um terceiro momento da vocação educacional dos filmes da mostra se deu com a participação crescente quando a gente começou, a gente fazia 7 debates por ano, né, e a mostra foi crescendo, passou de uma semana para 15 dias, tomou conta da cidade inteira, é a maior mostra gratuita da cidade de São Paulo, uma das maiores, a maior provavelmente do Brasil, né, e a gente, durante a mostra, a gente faz muitos debates com participação de professores, né, de cientistas, de jornalistas, e a participação, ou seja, ao longo desses anos todos, os professores quiseram levar a mostra também para a universidade. Então, começaram a se reunir, pegavam... Porque a gente tem a mostra que tem... vai acontecer agora, por exemplo, tem 100 filmes, e a gente compra uma parte desses filmes para fazer o trabalho educacional ao longo do ano inteiro, né? E esses professores de universidade decidiram que queriam levar recortes da mostra para as universidades. Então, se reuniam lá 4, 8 professores, né? Escolhiam 8 filmes, 6 filmes e faziam uma pequena amostra na universidade. Pequena amostra não, porque começou a ter mostras de 800, de 1.000 alunos, né? Sempre com debate, né? Os professores levavam suas turmas, levavam 2, 3 turmas, faziam um debate multidisciplinar, muito interessante. Daí, em seguida, foi muito rápido, né, esse interesse pela mostra, por esses conteúdos, pelo setor educacional. As universidades começaram a criar disciplinas com os nossos conteúdos, né? Muito interessante. A primeira, inclusive, foi criada aí na região em Campinas, na Unicamp, né? Foi uma disciplina chamada Economia, Sociedade e Meio Ambiente na Produção Audiovisual Contemporânea. Foi um sucesso, né? Uma disciplina aberta para todas as matérias, né? Todos os cursos na universidade, né? Então, teve participação muito grande de pessoal de exatas, né? Muito interessante isso, do setor de biológicas, de pessoal de ciências da natureza, evidentemente, né? E foi um super sucesso. Quando isso aconteceu, a gente falou, opa, realmente mudou o nosso estágio de relacionamento com o setor educacional. Nós estamos, na verdade, fornecendo conteúdos complementares, né, para os 3 pilares das universidades. Nós estamos fornecendo conteúdo para ensino, para pesquisa e para extensão, né? Quando isso aconteceu, quando a gente percebeu isso, quando começou a criar a disciplina, a gente decidiu criar o programa Ecofalante Universidades, né? Que é um programa que atende não só as universidades, mas também ensino médio, tá? Professores e estudantes de ensino médio, né? E esse foi muito interessante, porque a gente fomenta exatamente isso, que os professores usem os filmes em sala de aula, né? Nas universidades, né, em geral, isso acontece já muito no setor público, né, no setor privado, nas ETECs, FATECs, e aí, a partir daí começaram a ter também muito fortemente nas universidades. Hoje a gente tem convênio com a USP, com a Unicamp, com a Unesp, com a UFSCar, com a UFABC, a Unifesp, né? E isso está crescendo para o Brasil inteiro, né? É muito interessante porque é um interesse crescente em usar o poder do audiovisual, né, para ajudar na compreensão de temas que são, às vezes, muito complexos, né, e o cinema acaba dando conta de articular essa complexidade, né? Bom, então criamos esse programa, temos esse monte de convênios, né? Daí, completando um pouco o histórico da mostra, chegamos em 2000, continuamos crescendo aí em 2019, né? E chegamos em 2020 na pandemia. Aí a gente teve que se reinventar, porque tudo isso acontecia presencialmente, né? Um pouco pela facilidade tecnológica, a gente decidiu fazer a mostra por streaming, né, aberto na internet, né? E começamos a estudar as plataformas, como é que funcionava, tal. Hoje a gente faz um especial na Semana do Meio Ambiente, todo ano. Então, esse ano a gente fez um especial sobre a Amazônia, foi um super sucesso,
foram 16 filmes, 2 séries de TV, né, durante uma semana. Todos os debates estão... Aliás, todos, o Zé depois vai mostrar, mas todos os debates que a gente realiza estão disponíveis e abertos na internet, tá? Que tem a participação dos maiores cientistas aí do estado de São Paulo. Bom, a gente se reinventou e fez a mostra online no segundo semestre, que é mais ou menos o que a gente vai repetir agora, a partir do dia 11, de 11 de agosto a 14 de setembro. A gente vai ter uma grande mostra com muitos debates, 101 filmes, né, 30 deles inéditos no país, né, um super sucesso, aí uma oportunidade única dos professores, de todo mundo, se atualizar sobre temas importantes do mundo, né, que estão aí prementes, né, e a gente traz essa discussão, né, porque o objetivo da mostra realmente é promover a discussão socioambiental, promover um debate democrático, plural e inclusivo, né. Bom, nos animou, o sucesso foi tão grande que a gente se tornou, com a mostra online, a maior mostra de cinema do Brasil. Teve gente engajada de 1.800 municípios do Brasil inteiro, né? Então, foi um boom, mais de 200 mil pessoas que assistiram à mostra. Isso nos animou, e era um trabalho meio sem volta, né? Essa questão do digital, em termos de streaming, né? Temos que botar essa ferramenta e democratizar o acesso delas, né? Então, a gente decidiu pegar o nosso programa, que é o Programa Ecofalante Universidades, e transformar viabilizá-lo para o Brasil inteiro através de uma plataforma de streaming gratuita, né? Então, é a Ecofalante Play, né? O Zé Matheus depois vai estar explicando um pouco como ela funciona, né? Só voltada para professor, o professor é que tem acesso, ele se cadastra, né? Vai ter acesso a um catálogo de filmes, vai poder pedir uma sessão para assistir em casa, se atualizar, e depois vai poder pedir uma sessão educacional, né? Recebe uma senha, passa para os seus alunos, os alunos assistem o filme e depois ele faz uma atividade com os alunos, né? Ou pede um trabalho, que assiste um filme e pede um trabalho, né? Então, é uma ferramenta fundamental hoje, nos tempos modernos, né? Os alunos realmente têm muito interesse, né? Porque os filmes são de qualidade, né? Então, um pouco isso que eu queria apresentar, esse quadro histórico aí da mostra, tá? Para vocês. E eu acho que é uma oportunidade única de vocês usarem esses filmes para complementar as atividades curriculares de vocês. Antes de passar a palavra, vamos abrir um pouquinho aí para perguntar se temos dúvidas. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Podemos prosseguir, então? Eu acho que enquanto o pessoal está pensando nas perguntas, como é bastante informação, né, eu acho que a gente pode compartilhar a tela, Chico, a gente só mostrar essa evolução, né, ao longo do tempo da mostra, do nosso público, só para o pessoal ter essa visão, para ter esse visual também, de como esse outro patamar que a gente acabou chegando. Uma coisa bem impressionante. Hoje a gente realmente se transformou na maior mostra do cinema do Brasil, e muito por conta do público que tem da área de educação, né? Então é isso. Conforme eu falei, começamos em 2012 com um público pequenininho de 4.000 pessoas, e isso foi crescendo, né? É interessante notar que os outros festivais eles não tiveram crescimento, porque, na verdade, entretenimento, né, são festivais de filmes de entretenimento. E entretenimento está cheio, né? Tem uma abundância de entretenimento, né, na televisão, em outros campos, né? Mas esses filmes, com essa curadoria socioambiental, né, que debate os temas contemporâneos, têm tido um interesse crescente, né? Não só pelo público educacional, no setor educacional, mas pelo público como um todo, né? Zé, se você quiser mudar e voltar lá para como a gente atingiu o Brasil inteiro, tivemos aí, então, gente do Brasil inteiro assistindo a mostra Ecofalante. Bom, antes de passar para o Zé falar um pouco sobre Bom, a gente queria primeiro também fazer um convite para vocês, então, participarem da mostra Ecofalante, tá?
enquanto espectadores. Ela vai acontecer agora de 11 de agosto a 14 de setembro, né? E também depois o Zé vai explicar um pouco como funciona a plataforma, que vai ser, vocês vão poder usar os filmes e vai falar um pouco sobre esse conteúdo, essa relação do conteúdo com os currículos que vocês trabalham, tá bom? Eu tenho um outro compromisso agora, então eu vou deixar vocês, mas ainda tenho 5 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta, depois o Zé continua na apresentação. Muito obrigada, Chico. Foi um prazer. Eu também já fui professor, né? Sou filho de professores, pai e mãe professor, né? Então tenho muito apreço, né, pela atividade. Queria, aliás, me solidarizar com vocês, né, porque foi difícil para todo mundo, está sendo difícil para todo mundo esse período de pandemia, mas eu sei quanto o setor de ensino vem sofrendo, né, e o esforço quase sobre-humano de atenção que está sobre os professores, né? Eu também gostaria de agradecer. Eu não conhecia pessoalmente, eu sou a Juscelene, só por WhatsApp até então, né? Mas é um prazer conversar e conhecer você, Chico. Muito obrigada, viu? Prazer é todo meu. Espero o ano que vem estar podendo ir para Piracicaba, tá? Levar a mostra aí novamente para o SESC, presencialmente. Será muito bem-vindo. Será um prazer aí contar com vocês, fazer debates, discutir os problemas os dilemas que a sociedade enfrenta, né? Que estão cada vez mais graves. Gente, muito obrigado. O Zé vai continuar. Queria voltar a agradecer à diretoria de ensino, né? Vocês, a Patrícia, a Juscelene, então, o convite, e dizer que a gente está à disposição, tá? Colocar aí, os professores vão poder ter, depois da explicação do Zé também, né, estar à disposição via WhatsApp para resolver problemas, tirar dúvidas, saber como usar a plataforma de uma maneira eficiente, tá? Estamos super, super contentes de estar com vocês. Eu tenho muito apreço aí por Piracicaba, realmente já fui muitas vezes a Piracicaba fazer debates, né? Também sou do interior, então é um prazer estar com vocês. Espero o ano que vem estar aí. Muito obrigado. Zé, por favor. Beleza, obrigado, Chico, pela sua fala. Gostaria de agradecer também à professora Patrícia, à professora Juscelene, por ter esse convite para a gente estar presente nessa formação com vocês. Também o André e o João, da área de Ciências Humanas e Sociais, que nos fizeram esse primeiro contato, fez uma primeira formação para eles no mês passado, nesses mesmos moldes que a gente está fazendo para vocês, só que, claro, com vocês a gente vai estar dando esse enfoque na área de Ciência da Natureza e da Matemática também. Então, é bem prazeroso e bem realmente legal contribuir de alguma forma com o ensino que vocês já estão realizando com os seus estudantes. Só comentando um pouco mais sobre mim, eu me formei em Gestão Ambiental na USP Leste, aqui em São Paulo, e minha vida, desde o ensino fundamental até o ensino médio, foi na escola pública, e depois eu fiz a ETEC, na época do ensino médio, fiz um técnico também de Química, e atualmente faço pós-graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na área de Economia e Gestão da Sustentabilidade. E dentro da Ecofalante, eu estou como um dos coordenadores desse programa Ecofalante Universidades, que, assim como o Chico comentou, é um programa que, por meio dele, a gente está conseguindo levar os filmes que passam na mostra, mas dessa maneira para as instituições de ensino, para as escolas, para as universidades. Então, por mais que tenha esse nome, Programa Ecofalante Universidades, ela é voltada para todos os públicos. Talvez ainda não tanto ao ensino fundamental 1, por conta do ensino infantil, quer dizer, por conta dessa qualidade de filmes, teria que buscar mais filmes de animação, às vezes passar um certo conteúdo de uma maneira um pouco mais fácil, né, para os estudantes que ainda estão começando, mas a gente sempre tem esse intuito de conseguir levar esses nossos filmes de alguma forma a complementar a formação que vocês já realizam super bem dentro da sala de aula. Então, antes de falar um pouco sobre a plataforma Ecofalante Play, eu estou com uma outra dúvida e eu vou falar um pouco sobre tentar relacionar de alguma forma como que o cinema está relacionado com o currículo paulista de vocês, né? Para ficar algo realmente um pouco mais próximo da realidade que vocês acabam tendo ou que vocês vão ter. Então, comentando um pouco sobre essas relações com o currículo paulista, a gente deu uma olhada nos documentos que o André tinha nos enviado, né?
Então, a gente estava vendo um pouco sobre aquelas competências gerais da educação básica que estão sendo reiteradas pelo currículo paulista, e uma delas é aquilo de você valorizar e utilizar os conhecimentos que já foram construídos sobre o nosso mundo físico, social, cultural e digital, para tentar entender e explicar nossa realidade. E os filmes, eles têm esse poder, porque eles conseguem, às vezes, passar algum tema de uma certa forma, que às vezes, lendo um livro, ou mesmo vendo algum slide, ou vendo alguma coisa na lousa, às vezes você não consegue compreender, às vezes, a noção daquilo. Às vezes você consegue, mas às vezes quando você tem um filme, assim, porque querendo ou não, você acaba se colocando mais próximo da realidade daquela pessoa, por estar vendo aquele contexto. O documentário tem esse poder também, né? E o filme tem esse poder da empatia, que muitas vezes acaba gerando com aquele certo personagem, aquela personagem, que a gente começa a se colocar no lugar dela também. Então é interessante nesse sentido como que os filmes documentários têm esse poder da gente conseguir, às vezes, colocar em uma outra cultura que a gente, às vezes, não teria um acesso, ou às vezes a gente não conseguiria chegar nela. Então, por exemplo, alguns filmes falam sobre questões bem pontuais, por exemplo, sobre Camboja, sobre algum país da África, sobre algum país da Europa. Então, é interessante nesse sentido como que os filmes acabam nos transportando para aquela realidade, né? Naquele pequeno tempo que os filmes acabam tendo. E então a gente consegue, por meio dessa utilização desse conhecimento que já foi historicamente construído, conseguir compreender um pouco melhor e a partir disso a gente tentar construir realmente uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva por conta de certas experiências que alguns desses filmes vão estar passando para a gente. Então, às vezes a gente tem alguma dúvida, assim, eu gostaria de fazer muito uma coisa, mas a gente não tem noção disso, mas em algum canto do mundo alguém já pode ter feito algo parecido com aquilo que você deseja. Então, o filme também consegue nos mostrar isso. E uma das outras competências é essa da utilização de diferentes linguagens. Então, o audiovisual acaba sendo realmente uma outra linguagem, acaba se diferenciando nesse sentido e por meio dela a gente consegue também expressar e partilhar certas informações. Então, é algo que acaba entrando de super encontro com o currículo paulista de vocês. E, além disso, também tem aquilo da gente valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, porque ainda mais documentários que esse enfoque socioambiental, a gente tem bastante filme que acaba abordando certo contexto a partir da visão de comunidades tradicionais, então, como comunidades indígenas, como comunidades quilombolas, ribeirinhas. Então, é legal também da gente ver esse conhecimento que essas comunidades acabam tendo, que muitas vezes não é aquele conhecimento tecnicamente científico que a gente vê, que a gente acaba conhecendo, mas querendo ou não tem o seu superpoder e a sua super importância também para a nossa história e para diversas ações. Então, por meio desse a gente consegue compreender também e ver como que certas comunidades indígenas, como que elas lidam com essa relação da alimentação, com essa sua relação com o espaço, essa questão da terra, né, que muitas vezes a gente, por estar vivendo dentro de casa, de apartamento, a gente não tem, às vezes, noção do que é, do poder que a terra, do nosso espaço acaba tendo, né? Então, essa questão da subsistência que eles acabam tendo na região deles. Então, é interessante também da gente ver e compreender ainda mais sobre essas comunidades tradicionais que já viviam aqui há muito mais tempo que a gente. E, além disso, também, como eu tinha comentado, essa questão de a gente exercitar a empatia, mas também o diálogo e a resolução de conflitos e a cooperação, porque a gente consegue, por meio desses filmes, visualizar certas situações e, a partir delas, a gente consegue tentar compreender como que a gente conseguiria dialogar com certos setores ou com certas pessoas, porque o documentário tem esse poder também, né, de muitas vezes mostrar dois lados de uma mesma moeda e, a partir dela, você tentar tirar a sua opinião, tentar tirar a sua visão de como que você vai tentar encarar aquela realidade, mesmo você conhecer os dois lados, por mais que você já tenha um lado mais definido, mas você conseguir também dialogar com esse outro lado. Então, ao invés de impor barreiras, a gente acaba construindo pontos para conseguir dialogar também. Então, o filme consegue nos mostrar isso e também valorizar realmente a diversidade. Então, como eu tinha comentado, além dessas comunidades tradicionais, mas também traz questões sociais, questões LGBTQI+. Então, é interessante também da gente ver e até conseguir relacionar, porque quando às vezes a gente pensa questão socioambiental, né, a gente às vezes só pega aquele ponto ambiental em si, então só lembra às vezes aquilo assim, plantar árvore, não jogar lixo no chão. Isso é muito importante, tá dentro desse contexto, mas vai muito mais além disso, porque tem toda essa nossa relação com esses serviços ecossistêmicos que acabam estando ao nosso redor também. Então, é interessante nesse sentido. Aí, um outro ponto também é que comenta do currículo paulista, que fala dos temas contemporâneos transversais, os TCTs,
eles não pertencem a uma única disciplina, mas transpassam e acabam sendo pertinentes para todas elas. E os filmes, eles conseguem, nesse sentido, trazer isso. Então, às vezes, o filme ele pode ser voltado para um público da área de ciências, mas também pode ser voltado para o público da geografia. Então, os filmes têm esse poder de transpassar por diversas áreas. E quando eu estiver comentando um pouco mais sobre cada uma dessas áreas do currículo paulista, acho que vai ficar um pouco mais claro também, por exemplo, alguns dos filmes que a gente tem. No final da minha fala, a gente vai apresentar alguns trailers de filmes, para vocês verem também e a gente começar a construir essas pontes entre os próprios cursos, entre as próprias disciplinas também, porque a gente vê que isso é algo bem interessante. Eu que vim de uma formação transversal, uma formação mais holística, de ter uma relação com diversas áreas, por ter feito gestão ambiental, então eu sei como isso é importante, ainda mais para os estudantes também conhecerem e conseguirem dialogar realmente com essas outras áreas que muitas vezes acham que não tem uma certa relação, então, entre aquilo que está envolvido, por exemplo, com a ciência, com a física, como que a física está relacionada, por exemplo, com questões de matemática, como está relacionada com questões de geografia também. Então, é interessante nesse sentido. E, além disso, também, dentro da nova estrutura do ensino médio, tem alguns pontos que acabam sendo levantados. Eu peguei algum deles, que é falando exatamente da compreensão da diversidade e realidade dos sujeitos, das formas de produção e de trabalho e das culturas, da sustentabilidade ambiental. Então, isso já acaba trazendo também, relacionando com as ideias da Base Nacional Comum Curricular, e também fala um pouco sobre aquilo do projeto de vida dos estudantes, onde eles oferecem condições para eles consigam se posicionar diante de certos contextos. E além da utilização das aulas que vocês já apresentam para eles, então, os filmes também entram como complemento a isso, porque se você, por exemplo, estiver tratando de algum tema, às vezes como desmatamento, ou mesmo sobre mudanças climáticas, aquecimento global, os filmes podem entrar realmente como complemento àquela situação. Então, acaba agregando o conteúdo da sala de aula também com os filmes que acabam estando dentro da nossa plataforma também, e às vezes de outros filmes de outras plataformas. E além disso, a gente tem também que o nosso universo virtual, né, que a gente sabe que os jovens estão super inseridos, né? Eu me considero como jovem ainda, tendo 25 anos, mas muitas coisas, por exemplo, o TikTok, outras redes sociais, eu não conheço tanto, e a gente sabe que os mais jovens acabam tendo essa relação. Então, ainda mais nesse universo virtual, a gente buscar novas formas de introduzir o conhecimento, de apresentar o conhecimento, é bom nesse sentido de conseguir, às vezes, atrair às vezes, um pouco mais a atenção de certos estudantes também. Então, é algo interessante nesse sentido. E um outro ponto que o currículo paulista comenta é essa questão que todos os estudantes são capazes de aprender, independentemente de suas características pessoais, seus percursos e suas histórias. Então, ao você assistir um filme, às vezes em alguma aula, determinado assunto vai acabar, às vezes, chamando mais a atenção de estudante, porque cada um tem a sua individualidade, cada um tem os seus gostos, é claro, né? Então, por exemplo, tem filmes que falavam sobre a questão da crise hídrica, que acabou acontecendo em 2014, 2015, que agora a gente está vivendo de novo, né? Então, por meio de um filme que falava sobre esse assunto, algum estudante ele pode lembrar que naquela época, ou mesmo agora, ele está passando por isso. Pode dar algum exemplo que naquele momento que estava acontecendo essa crise hídrica, dos impactos que teve na família dele, na própria relação que ele tinha com a água, né? Porque muitas vezes a gente pensa que é só abrir a torneira, a água aparece, abre o chuveiro, a água aparece. Às vezes não tem noção de onde que vem a água, o ciclo hidrológico também. Então, é importante nesse sentido também que o filme às vezes consegue mostrar isso de uma outra forma. Então, é algo interessante. A partir disso, a gente consegue colocar todo mundo, às vezes, em um mesmo espaço. Às vezes a gente quebra aquilo que, às vezes, os estudantes acabam tendo, né? Que tem, o professor está no degrau muito acima e os estudantes estão embaixo, mas tenta colocar todos em um mesmo local, uma mesma linha reta, onde eles conseguem dialogar de acordo com aquilo que os filmes estão trazendo, né? Então, é algo interessante também de colocar o estudante nesse espaço, realmente de conseguir ser protagonista da própria história dele, conseguir comentar. Então, é algo legal também. E, fora isso, o currículo está relacionado diretamente com as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para a Agenda 2030, que foi um acordo ratificado pelos 196 países membros da ONU, e ele tinha como principal objetivo não deixar ninguém para trás. Então, no sentido de a gente conseguir compreender as questões ambientais a partir de uma outra ótica. Então, não ser simplesmente aquilo realmente de, às vezes, só se preocupar com essa questão, às vezes, de
lixo, mas que a gente chama de resíduos, a questão das áreas, mas e muito além mostrar que as questões ambientais elas transpassam por diversas áreas, desde essa questão da educação de qualidade, a questão da igualdade de gênero, mas também o acesso à energia sustentável para todos também, a questão de água e saneamento, quem sabe que é muito importante, ainda mais o saneamento, que é um dos principais, é um dos maiores problemas do nosso país também, além da desigualdade, que a gente vê que é bem evidente também no país. Então, é interessante também como que, por meio dessas ODS, a gente consegue trabalhar esses assuntos. Eu não sei se vocês têm muita familiaridade com isso das ODS, se vocês quiserem, eu posso depois compartilhar uma imagem das 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, talvez comentar um pouco por cima sobre cada um. E aí, depois dessa fala, depois que eu mostrar as ODS, aí eu vou começar a falar um pouco mais diretamente das áreas, das ciências da natureza, da matemática, e relacionando com algumas daquelas unidades curriculares que estão dentro do documento. Então, aqui os ODS são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que eles foram idealizados, que até 2030 a gente consiga alcançar cada um desses quadradinhos aqui. Cada um desses quadradinhos estão divididos em uma série de metas para a gente conseguir chegar e conseguir realmente erradicar a pobreza, chegar ao ponto da fome zero, agricultura sustentável. Então, cada um desses quadradinhos tem metas dentro dela para conseguir a gente resolver esses problemas. Então, o currículo paulista e a base nacional estão relacionados com isso também, principalmente com o quarto objetivo, que é a educação de qualidade. Então, por meio dela, a gente consegue estar tratando sobre certos assuntos, e para ter uma educação de qualidade, querendo ou não, a gente acaba tendo que passar por certos assuntos que acabam estando apresentados aqui. Então, por meio desses objetivos, a gente consegue trabalhar sobre diversos assuntos, e todos os filmes estão dentro da nossa plataforma, todos eles a gente está separando por algumas ODS. Então, quando você vai assistir algum filme, vai querer ver aquele filme, além da sinopse, da ficha técnica, você vai ter também as ODS presentes naquele filme. Então, o filme ele vai falar sobre o tema de consumo e produção responsável, sobre cidades e comunidades sustentáveis, sobre redução das desigualdades. Então, é bem interessante, ainda mais nisso, quando às vezes a gente não entende muito bem o que é esse desenvolvimento sustentável, né? E realmente é algo que vai se desenvolver de maneira sustentável. Então, que é algo que vai se sustentar para as nossas futuras gerações, mas também para as presentes, porque a gente sabe que tudo aquilo que a gente vai fazer agora vai ter algum certo de impacto atualmente no nosso presente, mas também para as nossas próximas gerações. Por isso que a gente sempre comenta isso de também se preocupar com agora para o nosso futuro também, para as próximas gerações que estão vindo. Então, é interessante, todos os filmes eles acabam passando por esses objetivos de desenvolvimento sustentável, e eles estão divididos em algum desses quadradinhos. Aí tem um deles que ele acaba não estando diretamente aparecendo, que é o ODS 17, porque ele é parcerias e meios de implementação. Então, até essa conversa que a gente está tendo, ela acaba entrando dentro desse ODS 17, porque a gente acaba fazendo parcerias, que é isso que a gente está tendo, essa formação, para a gente conseguir passar para vocês certas formas de a gente conseguir implementar esses ODS presentes aqui. Então, por exemplo, filmes que falam sobre igualdade de gênero, então vocês podem utilizar na sala de aula, a gente vai estar alcançando esse ODS 17, de alguma forma, que é buscar parcerias para tentar implementar essas metas, porque a partir do momento que você vai estar falando sobre esse assunto, as pessoas vão estar se conscientizando ainda mais. Então, nesse sentido, a gente consegue lidar e consegue aprender bastante com isso, ainda mais que a gente sabe que a gente vive uma sociedade bem machista ainda. Então, tem outros pontos também que a gente consegue ver. Então, por exemplo, questão também de água potável e saneamento, falar dessa nossa relação com a água, e querendo ou não, quando a gente tem esse contato mais próximo, a gente vê ela de um jeito, quando a gente, às vezes, só pensa nela ao abrir a nossa torneira, tem um contato diferente, sobre essa questão realmente do nosso consumo, daquilo que a gente está consumindo mesmo, o impacto que aquilo vai estar tendo, né? Às vezes a questão de poluição, a degradação em relação a alguma coisa. Então, os ODS acabam nos ajudando a divulgar realmente certos problemas, e os nossos filmes acabam trazendo eles para poder comentar sobre esses assuntos. Então, vou só passar por cima aqui, mas se vocês quiserem, depois eu mando um link certinho do link da ONU, para vocês darem uma olhada, ver que são 169 metas, é bastante coisa. É bem interessante, e a maioria dos países está trabalhando de frente a isso, também as empresas.
Então, é algo bem interessante de vocês saberem também, caso ainda não conheçam. Dentro das áreas do currículo paulista, daquelas 10, a gente vê que a área de ciências da natureza e da matemática, elas estão inseridas em 7 delas, que é a número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Aí, como são várias, né, eu vou estar passando por algumas para vocês verem algumas dessas relações que conseguem ser feitas. Então, tem a de número 2, que é ciência da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. Então, ela comenta que tecnologia sem sustentabilidade não é exatamente uma solução e não assegura a qualidade de vida para as pessoas. Então, é interessante, às vezes, a gente pensar, a gente vai querer fazer algo super legal, super bacana, mas às vezes aquilo acaba emitindo muito gás de efeito estufa, acaba gerando muito resíduo, acaba gerando muito lixo, né? Acaba degradando os rios. Então, tem que pensar nessa questão da sustentabilidade por trás desses projetos também. Então, a gente tem na unidade curricular 1 dessa área 2, que é água e energia, voltada ao público da segunda série. E aí comenta que essa unidade ela vai nos convidar a utilizar os nossos conhecimentos sobre a saúde individual e coletiva em relação à utilização da água, para a gente conseguir compreender e investigar certos assuntos, como essa questão de evolução de zoonoses e também de energia limpa, além, é claro, dessa nossa questão do consumo, da falta de água, da seca. Então, a gente tem filmes, como eu comentei, que falam sobre esse assunto e também que acabam tratando sobre esse tema da energia, né? Tentar entender da onde que vem a nossa energia, essa questão de hidrelétricas, termoelétricas, até relacionando com isso que a gente já está passando agora, e por conta da nossa matriz ela ser por meio das hidrelétricas, ela tinha um certo custo, e como a gente agora está nessa falta de chuva, então está prejudicando as nossas represas e, querendo ou não, além de ter um impacto para o consumo, também para essa questão da energia. Então, eles estão tendo que utilizar termoelétricas, e quando eles fazem isso, eles acabam tendo um custo maior. Aí esse custo vai cair aonde? Na população. Então, é legal também os estudantes saberem como que isso acaba funcionando também. Às vezes, saber sobre aquilo da nossa conta de água, como que ela se divide, essa questão de água e esgoto, essa questão realmente da conta de energia também. É algo legal para eles já começarem a se questionar, né, em relação a tudo isso. Fora isso, a gente também tem uma unidade curricular, número 3, que é de cidades e comunidades sustentáveis, que ela vai de encontro com a ODS número 11, que é do mesmo nome. Então, a gente pegar a experiência de certas comunidades que tratam de uma maneira diferente a nossa relação com o espaço, essa nossa relação com as localidades, com a conservação biológica, com a nossa biodiversidade. Então, é interessante, na mostra que a gente vai ter nesse ano, tem um filme super bacana, que é chamado Borboletas de Arabuco. Eles passam em uma cidadezinha lá da África, e ela tem como principal intuito mostrar para a gente que, por meio da conservação de uma espécie de borboleta, eles estão conseguindo, além de conservar e acabar prevenindo que aconteça o desmatamento na região, eles acabam gerando lucro para a própria população também. Então, é algo legal, até depois eu posso mandar para a Patrícia o link. É um curta de 10 minutinhos, assim, mas mostra como que uma borboleta ela acaba influenciando toda uma comunidade, como que isso acabou impedindo o desmatamento, então acabou contribuindo a redução das mudanças climáticas, porque vai estar emitindo menos gás carbônico, absorvendo mais por conta de ter mais árvores. Então, é super legal nesse sentido também de conhecer essas outras realidades. Fora isso, a gente também tem o consumo e produção responsável, que também está diretamente relacionado com a ODS, de número 12, e onde ela nos convida a gente avaliar as vantagens e desvantagens, por exemplo, da mineração. A gente pode fazer uma relação com o que houve em Mariana, o que houve em Brumadinho. Então, mostrar por meio também da matemática como isso acontece, a questão dos números, até quanto aquele espaço podia comportar, né, a vazão, essa questão de metros por segundo e outras coisas nesse sentido. Então, é interessante também ter essas relações. Além disso, também a gente tem essa questão de climatologia, que é como o clima pode impactar a nossa vida, e querendo ou não, tem essa questão realmente da física envolvida nisso, essa questão da química, essa questão da própria geografia. Então, é interessante nesse sentido a gente conseguir avaliar como que realmente as mudanças climáticas não estão impactando a gente. Elas já estão impactando, mas como que isso vai acabar acontecendo cada vez mais. Tendo em vista ainda, né, que dos últimos 21 anos,
20 deles foram os mais quentes da história. São por meio de levantamentos feitos pela NASA e outras organizações que fazem esse balanço anual. Então, é interessante nesse sentido também eles terem noção sobre esses números e conseguirem compreender ainda mais essa nossa realidade. Então, tem outras unidades curriculares aqui também. Deixa eu passar para uma outra. Tem aqui a de número 4, que é Ciências Humanas e Matemática e suas Tecnologias. E ela vai falar sobre a questão do corpo, saúde e linguagem. Então, ela vai investigar os conceitos fisiológicos, físicos e químicos em torno do corpo. Então, ele fala sobre essa questão também da tecnologia, como que ela acaba afetando, às vezes, a nossa qualidade de vida. Então, a gente tem filmes que falam sobre esse assunto. Um deles é o Ladrões do Tempo, que a gente vai compartilhar com vocês o trailer daqui a pouco, então vocês vão conseguir também ver. Aí depois eu posso comentar também algumas coisas da experiência que eu tive ao assistir ao filme. Aí tem também filmes que falam sobre essa questão dos padrões da beleza que acabam sendo impostos. Então tem um filme chamado Beleza Tóxica, que acaba também falando sobre esses padrões estéticos que acabam sendo ditos e acabam sendo mostrados como sendo aquele o ideal para as pessoas e o impacto que isso acaba gerando nas pessoas também, ainda mais aos jovens que às vezes quererem seguir certos padrões. Aí, fora isso, também a gente tem uma outra, que é de número 5, que é o aprofundamento em linguagem e suas tecnologias, em matemática e suas tecnologias. Então, como a matemática, a linguagem pode nos ajudar a identificar certos problemas e resolvê-los. Porque a gente, às vezes, tem aquela distinção, né? O pessoal de humanas, o pessoal das exatas, né? Só que, ainda não, os dois podem se complementar de uma maneira muito boa. Então, tem algumas unidades curriculares aqui dele, e um deles que eu vi que é super interessante, que é diretamente envolvido com a proposta própria Ecofalante, essa unidade curricular número 4, que se chama Meio Ambiente Documentário, o que você ainda não viu. Então, ela fala que nessa unidade você vai fazer um levantamento das questões que afetam a sua comunidade, resolvendo os problemas no campo da pesquisa, articulados aos desafios do campo da vida pública. Então, você vai produzir um documentário a partir de investigações, coleta e análise de dados confiáveis e participará de um núcleo de pesquisa sobre produtos que causam menos impactos ao meio ambiente. Então, está diretamente envolvido com essa questão de como que o documentário consegue divulgar e falar sobre certos assuntos e conseguir chegar em um público, às vezes, maior de pessoas também. Então, é algo legal, porque nessa questão deles produzirem documentários, então eles conseguem, às vezes, falar sobre aquilo, e é bem legal, porque como tem essa questão do celular, às vezes todo mundo pode fazer uma gravação, quem tem celular, pode fazer uma gravação sobre algum assunto, falar sobre alguma notícia que ele considera importante, então é super legal também, que eu quis trazer essa unidade curricular da área número 5. E fora isso, vou só falar mais um aqui, para acabar não me estendendo, depois já partir para a plataforma, depois ir para os trailers. Então, tem a área de número 6, que é Ciências da Natureza e suas Tecnologias, e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Então, ela vai tratar sobre essa cultura do nosso solo, essa questão do nosso espaço, da Terra, né? Da Terra, não o planeta, né? Mas a Terra que nos circunda, né? Que está embaixo da gente, o nosso solo. Então, vai falar como que essa relação entre o indivíduo e o ambiente. Então, a gente vai pesquisar diferentes aspectos da saúde do solo e da saúde humana, da produção rural, urbana, de consumo de alimentos. Então, por meio de filmes que falam como que os alimentos acabam surgindo, sobre a questão de agrotóxico, sobre essa questão também de processo, às vezes, de grilagem da terra, de pessoas que acabam vindo daquela terra, mas outras pessoas acabam se apossando dela também. Então, os filmes, a gente tem bastante filme que fala sobre esse assunto também, então é legal eles terem esse conhecimento e saberem como que essa relação com a terra acaba sendo diferente, de acordo, às vezes, com a cultura, né, da pessoa, às vezes com a realidade de cada um. Então, é legal nesse sentido também. E, fora isso, a gente tem que sobre como a gente consegue conectar os nossos mundos, né? Então, como a gente consegue viver em harmonia, por que existem fronteiras, como que elas são estabelecidas. Então, a gente tem alguns filmes que também acabam passando por isso. Então, principalmente daquela relação entre nós, as comunidades indígenas, essa relação que acaba tendo muitas vezes de ataque a essas comunidades. Então, ver que realmente eles estão lutando desde 1500, né? E também compreender ainda mais a realidade de cada um e de cada uma. O José, ele trouxe para a gente
as unidades curriculares dos itinerários formativos. E a gente percebe o quanto eles estão tratando os assuntos que a gente tem para a formação de hoje, né? E o legal de tudo é ver essa articulação das áreas. Então, tem unidade curricular, por exemplo, que o José falou aqui, que é de linguagens e matemática. No entanto, está falando do meio ambiente, né? Então, é muito bacana isso. Depois a gente percebe todo esse trabalho feito articulando as áreas. Então, a gente tem, dito pelo José, unidades curriculares que falam, que estão alinhadas com a matemática e ciência da natureza, mas matemática com outras áreas e ciência da natureza também com outras áreas. E essas relações são muito bacanas. Era isso que eu queria colocar. Obrigada por complementar, e realmente é isso, tentar mostrar como que tudo isso acaba sendo relacionado de alguma forma, e para o estudante muitas vezes acaba não conseguindo compreender, às vezes por conta, ainda tem aquilo, né, o pessoal vai ter aula de matemática, de um assunto, aula de português, tem um assunto, às vezes quando consegue fazer essas relações, assim, acaba contribuindo tanto para a disciplina, mas também para a disciplina do seu colega, né, porque acaba tendo essas relações um pouco maiores entre as áreas também. Então, é legal nesse sentido. Aí até agora vou passar pela plataforma, e todo nesse processo dos muitos filmes que a gente vai ter aqui, caso vocês tenham curiosidade ou queiram saber de algum filme, fale sobre certo assunto, como a Patrícia já tem o nosso contato, qualquer coisa ela pode fazer você manda uma mensagem para ela, depois ela nos encaminha, te indica para vocês alguns filmes, mas a gente tem também já alguns links que vocês podem ter acesso aos nossos filmes. Até eu vou mandar aqui agora, de eu compartilhar a plataforma, porque vocês realmente podem ir acompanhando os filmes que a gente tem. Tá. Esse daqui é a cara da nossa plataforma. Tá. Essa aqui é a carinha da nossa plataforma, é com o Falante Play. Nossa plataforma foi criada dia 17 de março, então ainda está bem recente. Até chegar uma Netflix vai demorar um pouco, mas a gente tem essa expectativa em algum momento. E, além disso, a gente também tem esse processo forte da curadoria dos filmes que a gente tem aqui. A gente sabe que na Netflix, às vezes, não tem uma curadoria tão forte, né? Em relação a alguns assuntos. Então, a gente tem aqui os nossos filmes da Ecofalante Play, aqui embaixo. Eu acho que talvez venha com um pouco de delay, então vou tentar falar um pouco e passar um pouco mais devagar as coisas, mas aqui vocês conseguem ter acesso a alguns dos nossos filmes, vocês conseguem visualizá-los. Não é possível solicitar a sessão ainda porque tem que ser feito um cadastro, e aí um daqueles links que eu enviei para a Patrícia, vocês conseguem fazer o cadastro de vocês, depois de ter o cadastro aprovado, vocês conseguem ter acesso ao catálogo de filmes que eu vou estar apresentando para vocês. Então, aqui são só alguns filmes, só para dar aquele pequeno spoilerzinho do que a gente tem na plataforma. Então, a gente tem filmes, por exemplo, que falam sobre o custo do transporte global, falam sobre esse consumo e comércio marítimo, que acabou ficando bem em evidência por conta daquele encalhamento, né, no canal de Evergreen, no canal de Suez, por conta do navio cargueiro Evergreen, que aconteceu nesse ano, né? Então, mostrou para as pessoas realmente como que esse consumo ele acaba sendo importante para o consumo no geral da população, mas também dos impactos que esse consumo acaba tendo. Então, esse filme traz bastante dessa relação, desde a questão de emissão de gases, por conta do combustível usado nos navios, por conta também dessa relação de trabalho com as pessoas que trabalham dentro desses navios cargueiros, porque quando a gente pensa, às vezes, em um navio cargueiro, a gente só pensa nesses containers enormes, mas não pensa que dentro desse espaço, desse navio, tem pessoas por trás disso tudo. Então, é legal ter essa outra visão também. Tem filmes que falam sobre a questão das mudanças climáticas, dos impactos, então aqui faz uma relação que o impacto que acabou tendo na África por conta do secamento de um lago na região, como isso acabou ocasionando diversas guerras e conflitos civis entre a população. Então, é interessante também nesse sentido. A gente tem outro filme, que é um filme brasileiro chamado Pandemônio, do diretor Jorge Bodansky, e ele nos traz, além de falar sobre de mudanças climáticas, sobre questão de energia, também mostra bastante pesquisador que fala sobre esse assunto. Então é legal também, às vezes, da estudante, eles conhecerem quem são aqueles pesquisadores, quem são aquelas cientistas que estão falando sobre esse assunto.
porque às vezes quando a gente pensa nessa questão do cientista em si, às vezes o pessoal só vem na cabeça, ao menos na minha época era mais assim, ia mais na cabeça o Albert Einstein, né? Mas a gente sabe que isso vai muito mais além dele. Então é interessante nesse sentido como que esse filme consegue nos apresentar para certas figuras importantes da nossa ciência. E aqui eu vou estar fazendo o login, aí eu vou passar de maneira bem rápida também, para vocês darem uma olhada. Então, aqui, a partir do que você tem o seu catálogo, o seu cadastro aprovado, você tem acesso a essa outra página aqui. E você consegue já acessar nosso catálogo clicando ali em cima. Aí o nosso catálogo está dividido. Então aqui no catálogo vocês conseguem ver os filmes que tem dentro dele. Então a gente tem um sistema de filtro, então vocês podem pesquisar por duração, pela categoria, por tema, pela ODS que o filme vai ter. Então é bem legal nesse sentido. Então aqui a gente tem o nosso filme dividido por carrosséis, que são essas categorias. Então a gente começa com água. A gente ia utilizar o termo recurso hídrico, que é o termo que as pessoas costumam utilizar, mas como a gente sabe que às vezes, como a gente está atingindo diversos tipos de público, por conta da nossa plataforma, também de estados diferentes, cidades, então às vezes para não ficar um termo tão técnico, a gente deixou como água, porque é de mais fácil compreensão para um público maior de pessoas. Então, a gente tem filmes falando sobre essa questão da lei da água, que era do novo Código Florestal, sobre essa questão do impacto da crise hídrica, sobre essa questão da urbanização na cidade de São Paulo, dos impactos que teve, dessa priorização em relação à criação de estradas e questão de rodovias, também os impactos que teve nos rios que tinham em São Paulo, que ainda tem, mas muitas vezes eles estão embaixo da camada, né, do asfalto. Então, a gente tem filmes falando sobre alimentação, então filmes falando sobre comunidades quilombolas, aí tem também falando filmes sobre a questão de agricultura familiar, aí tem filme falando também sobre a questão de agrotóxico, que é o Veneno Está na Mesa 1, aí tem também questões sobre ativismo, então de pessoas que lutam para defender certas bandeiras, então a gente tem um filme chamado Mulheres contra a AIDS, que fala também sobre esse poder, essa questão realmente da luta para falar desse problema da AIDS em uma certa região. Tem também o filme Obrigado Chuva, que é de um morador lá do Quênia, que ele queria falar para as pessoas da importância de você plantar árvores e como que isso vai ser importante, além da regulação climática na região, mas também para as mudanças climáticas no geral. Então é interessante nesse sentido de ver como que ele acaba lidando e vendo esse problema, né? Porque ele chegou a passar por um momento que teve um vendaval e acabou destroçando o telhado da casa dele. Então, a partir disso, ele começou a se conscientizar ainda mais dos problemas da mudança do clima. Então, a gente tem outros filmes falando sobre biodiversidade, filmes sobre questões do campo, sobre questões de cidade também. Então, esse filme é a escala humana, fala como é que as cidades elas acabaram sendo pensadas, então mostra diversos tipos de cidade, como que elas realmente foram planejadas para as pessoas, ou foram planejadas para carros, foram planejadas para, às vezes, condomínios. Então, é bem legal nesse sentido também. Aí aqui só pegando agora como exemplo esse filme, para vocês verem como vocês podem solicitar sessões na plataforma. Então, aqui vocês conseguem ter acesso à sinopse do filme, vocês conseguem clicar aqui para pedir sessão. Aqui é um probleminha que a gente está tendo, que é a sinopse está duplicada, né? Algo que a gente já conversou para tirar uma dessas duas sinopses. Aí vocês conseguem ter acesso a algumas tags, que são alguns temas que passam por esse filme, então, questão de cidade, urbanização, mobilidade urbana, a gentrificação, que é aquele termo para quando você acaba, às vezes, muitas vezes acaba levando mais, como posso falar? Você acaba aumentando, às vezes, o preço das pessoas que vão estar naquela região, por conta que acaba chegando novos condomínios, novas infraestruturas, e isso acaba impactando aquela população que já morava por lá, e por conta dela não conseguir mais arcar com o custo de viver naquela região, porque acabou encarecendo ela, então ela acaba tendo que se locomover, acaba tendo que sair dali. Então, esse filme também fala um pouco sobre esse processo, e aqui tem uma breve descrição sobre o que são as UDS e as UDS presentes no filme. Então, alguns filmes vocês conseguem ter acesso ao trailers deles também. E aí, aqui você pode clicar em pedir sessão. Então, aqui você pode colocar mais de um filme, se for necessário. Então, você quer ver 2 filmes.
Aí aqui você coloca para quando você vai querer iniciar a sua sessão. Então, por exemplo, você quer iniciar, né? Mas aqui, então, a gente tem vocês podem pedir a sessão, como a gente faz de maneira manual ainda, porque a gente quer ter realmente esse contato, essa troca, não ser algo robotizado. Então, a gente pede que seja feito com 2 dias de antecedência, isso, para a gente conseguir se programar também, para conseguir aprovar. A gente consegue aprovar muitas vezes antes, como a gente já fez com o André, por exemplo, mas se vocês nos pedirem, às vezes, muito em cima da hora, ou mesmo de final de semana, fica um pouco difícil para a gente conseguir aprovar. Então, se vocês conseguirem mandar 2 dias de antecedência, a gente super consegue aprovar no período certo. Então, é legal, né, também vocês se programarem. Qualquer coisa, como tem um contato da Patrícia, ela tem nosso contato, qualquer coisa pode mandar uma mensagem para ela, depois ela nos avisa e fala assim, aquele professor, aquela professora pediu uma sessão, vocês podem aprovar? A gente pode fazer isso também. É uma coisa que acaba agilizando esse processo. Então, aqui você coloca o horário da sessão, ela fica aberta por 24 horas, se for uma sessão para você assistir você mesmo para conhecer o filme, e se for para uma sessão para um público maior, para sua aula, para seu curso, para algum curso de extensão, como, por exemplo, tem professores de universidades, como da USP, da Unesp, da UNB, da UFRN, do Rio Grande do Norte, eles fazem curso de extensão também com base nos nossos filmes, e, por vezes, tem um tempo maior, então, às vezes, eles deixam os filmes por 24 horas, 48 horas, a gente consegue fazer isso também. Então, aqui vocês colocam a estimativa de pessoas que vão assistir a sessão, então, se for uma sessão para você conhecer o filme, é aquilo, então vai ser uma pessoa, só uma sessão para sua turma, então entre 30, 40 pessoas. E aqui embaixo a gente pede que coloque uma justificativa, falando do porquê está solicitando essa sessão, porque como a gente tem que ter esse viés educacional, a gente precisa ter um controle maior sobre isso, mas então, quando vocês colocam, é para visionamento, para conhecimento prévio do filme, para formação pessoal, para utilização em sala de aula, isso também nos ajuda. Então, às vezes, quanto mais informação vocês colocam aqui, melhor para a gente, também melhor para a gente entender o contexto que vocês estão tendo, porque até nesse processo de renovação, tem mais times na plataforma também, a gente consegue utilizar isso como exemplo. A gente fala assim, aquela escola lá em Piracicaba, ela assistiu ao filme A Era das Consequências de Escala Humana para uma turma de tantas pessoas, e aí eles tiveram essas discussões, porque depois que tem essa exibição, a gente pede que seja feita a discussão em cima do filme. Não ser simplesmente que o pessoal assistiu o filme e nunca mais falarem disso. Mas a partir dessa discussão, dessa conversa, gerar novos conhecimentos para todo mundo. Então, é algo que a gente pede que aconteça também. Então, por isso que a nossa plataforma acaba se diferenciando da Netflix, da Amazon e outras plataformas convencionais. E aqui você coloca aqui dessa questão de você declarar que as informações acima são verídicas, né? E aqui você vai pegar um forms que é para você assinar, para você preencher depois que você solicitou a sessão. Então, é um forms Google bem pequenininho, então você coloca o filme, o horário que você assistiu o filme, aí você coloca como que o filme ele foi utilizado, como que você viu esse filme como formação pessoal sua, como que o filme ele vai ser utilizado numa sala de aula, ou mesmo como foi os debates em cima daquele filme, porque isso tudo nos ajuda a manter esse nosso programa educacional, que a gente tem mais de 115 filmes, a ideia é chegar em mais de 200, então a gente acaba tendo essa diferenciação realmente em outras plataformas por conta disso, mas é algo super simples assim, então é aquilo de você escolher o filme, você coloca o horário da sessão, estimativa, justificativa, e aí depois você só nos indica se é uma sessão individual, se é para você conhecer o filme antes, uma exibição para sua turma, ou mesmo se você quer conhecer mais daquele filme, então você quer ter uma formação pessoal, ou se não, se é uma sessão coletiva, se realmente é uma sessão para sua turma, para algum curso de extensão, para algum cine debate. Então, é legal essa diferenciação, e a plataforma em si ela está funcionando dessa forma. E como a Patrícia já tem nosso contato, também qualquer coisa pode entrar em contato com a gente, se for necessário a gente pode fazer uma reunião com você, compartilhando tela, mostrar realmente o passo a passo de novo, como que funciona, e quem está à disposição, além de indicar filmes para as atividades que vocês estão pensando, por mais que a gente tenha um filtro, um sistema de busca, a gente também está nesse processo de realmente ajudar e contribuir, indicando filmes de acordo com aquela temática, aquele assunto que vocês estão querendo tratar com seus estudantes. Então, da minha parte, que eu tinha trazer era isso. Aí agora eu acho que vai ser a parte que a professora Patrícia, a professora Juscelene vão compartilhar com vocês alguns dos trailers que a gente separou e que estão diretamente relacionados com a área de ciências da natureza e matemática.
José, você falou da plataforma, certo? Esses vídeos que estão na plataforma, eu consigo baixar no computador ou eu tenho que assistir diretamente da plataforma? Tem que assistir diretamente na plataforma, por conta de questão, somente de questão contratual com a distribuidora, com a produtora, porque se a gente deixar aberto, aí às vezes acaba aquilo, alguém acaba baixando o filme, e acaba depois caindo no YouTube. Então, a pessoa que teve todo aquele trabalho para produzir o filme, às vezes não vai acabar tendo aqueles créditos em relação ao filme, por conta que não foi ela que colocou o filme nesse espaço. Então, por conta também dessas questões contratuais, elas são inseridas dentro da plataforma, para tentar diferenciar de alguma forma com o cinema, que você compra o ingresso para assistir, é naquele horário específico que tem 2 horas para assistir. Então, a gente deixou esse período maior de 24 horas, ou às vezes até 48 horas. A gente também entende que, às vezes, a questão da desigualdade no acesso à energia e à internet ela é grande, então, deixando esse tempo, a gente entende que a gente consegue chegar, às vezes, em certos públicos que, às vezes, não conseguiriam assistir em apenas 2 horas. Como você falou, né? O acesso à internet nas escolas está meio difícil, né? Ela vive caindo no metade. Eu, principalmente, quando eu passo algum vídeo, eu tenho que acabar baixando o vídeo no computador, porque tem dia que chega na escola não tem internet. Por isso que eu estou perguntando para você, se eu não conseguiria fazer isso. Porque diretamente com a plataforma, eu teria que ter uma internet muito boa para não cair no sistema, né? Porque na metade você está assistindo, pode a internet cair. Por isso que eu perguntei para você se tem essa possibilidade. Entendi. No momento ainda não. Como a plataforma está bem recente, então a gente fez dessa forma. Mas, por exemplo, se a gente perceber que a gente está tendo muito problema, mesmo tendo esse espaço maior, a gente pode tentar verificar alguma forma. Então a gente consegue tentar ver outras formas também, mas por enquanto a plataforma está estruturada dessa forma. Entendi. É o Reimar que falou, né? Isso, é o que estou falando. Não, muito bom a plataforma, gostei da sua apresentação, mas eu até queria usar, entendeu? Acho que acabou cortando o seu final, mas qualquer coisa depois, se você quiser conversar, posso explicar também melhor alguma coisa também. O meu medo é que depois a gente acabe estando usando em sala de aula e acabe perdendo a conexão, alguma coisa assim, entendeu? Você prepara e depois você perde e não tem a continuação. Mas tá bom, então, José, muito obrigado. Imagina, obrigado a você, professor. José, posso compartilhar os trailers? Pode sim. Joia. Esse primeiro que nós escolhemos é Ladrões do Tempo. Tá? Então, vou colocar aqui para vocês. This is the clock. The time is 1. It is 1. Le temps est un enjeu majeur dans le capitalisme. Efficiency became a religion. How is it that we became a culture that began to measure life by clock time? Evolution definitely did not endow us with the ability to think rationally about the value of our time. Le consommateur est une main-d'œuvre innombrable, motivée, gratuite. Facebook ist ja erstmal vermeintlich kostenlos. Wir zahlen mit unseren Daten, wir zahlen mit unserer Zeit. The value comes from the presses and the likes and all of these little tiny movements. You keep refreshing and refreshing and refreshing. We see people fighting for their temporal rights. La líder le está contando el tiempo desde que sale de la línea de producción hasta que llega al baño. Y después vienen los problemas, la humillación como ser humano. Une bonne démocratie, c'est quand même une culture où il y a aussi la possibilité pour chacun d'être dans son rythme. E esse que nós escolhemos é o efeito reciclagem. Para mim não existe lixo. Porque tudo que você não aproveitou na sua casa ou na firma, tem como reaproveitar isso, né? Então é por isso que eu sou a favor da reciclagem. Ok. Cada material tem seu destino. Ferro, metal, o plástico. Isso é um tipo de coisa que é desvalorizado. Porque o pessoal vê, é lixo,
mas não entende o que vem por trás daquilo. Não sabe o que vem por trás de um papel jogado no chão, de uma latinha ali no canto da calçada. E às vezes a gente leva uma vida que, sei lá, as pessoas às vezes não vê, sabe, o que a gente vive, né? Eu acho que sim, que deveria ter uma legislação obrigatória aqui no Brasil em relação à reciclagem. Olha só que é madeira. Essa madeira vai tudo pro aterro. Olha o plástico, olha. Olha que é plástico bom aí, olha. Dá dó ver esse material jogado nessa caçamba. Meu pai foi um dos primeiros a reaproveitar a limpeza. Meu pai criou, entendeu? Foi 14 filhos assim. Você tem quantos filhos? O total é 27. Quantas mulheres? Aí eu tenho que lembrar. Eu falo mesmo, eu faço isso aí com amor, viu? Com amor, não tenho vergonha. Muitas pessoas falam que tem preconceito com esse serviço que nós damos, né? Mas para muitas pessoas isso já é uma profissão. Eu fico orgulhosa, né, por isso do serviço dele, porque não são todos que se sustentam em toda a cidade. O próximo trailer é o custo do vício digital. 106 lung cancer, 108 Hodgkin's lymphoma. From almost the very beginning, you heard electronics. It was a clean industry. 110 non-Hodgkin's lymphoma. What they weren't telling people was that they were storing very toxic chemicals underground. People started getting sick. 33,000 deaths in this corporate mortality file. Today, Apple is going to reinvent the phone. How many electronic devices do you have? It's definitely more than 10. iPad, phone, PlayStation. Over 500 pounds of raw material go into making an 8-ounce cell phone. The purpose of outsourcing is to enable companies to make unreasonable demands that they couldn't make if they had to employ the workers directly. You have an entire industry that's built on secrecy. These are American-based companies. Hard to believe. What they are doing is building the batteries into the phone and using proprietary screws in an attempt to limit the lifespan of the phone to around the time when they want you to buy a new one anyway. We throw it away. My point is, where is away? Away is here for someone. We have nearly 300 million rural residents who don't have access to sufficient safe drinking water. Air pollution travels around the globe. These are what people refer to as tipping points. That's what we're very concerned about. Money is insignificant when it comes to the bottom line in life, really. E o próximo é Obrigado, Chuva. You can be in bad terms with your family members. Bom, esses trailers foram selecionados pela Juscelene por mim, quando o José passou para a gente o catálogo. E confesso, José, que foi difícil pensar em alguns apenas, para que a gente pudesse colocar aqui para o debate, né? Eu vou só falar um pouquinho, José, o porquê que nós escolhemos esses, tá? E agradeço por vocês estarem aqui conosco, falando da plataforma e apresentando para os nossos professores mais uma possibilidade, né, de trabalho dentro da escola. A gente sabe das questões, né, das dificuldades em relação à internet, mas a gente também acredita que isso tudo vem melhorando e quando a gente tem uma oportunidade, por que não, né, colocar o cinema ali na sala de aula e trazer o debate para discussões de temas tão importantes como a gente tem visto aqui com vocês hoje. E só para falar um pouquinho sobre os motivos que nos fizeram selecionar os trailers, porque nós olhamos as competências, né? Nós nos baseamos pelas competências gerais da BNCC
e pelas competências específicas de cada área, tanto da matemática como também das ciências da natureza. E depois nós fomos passando no currículo nosso, currículo paulista, e olhando as habilidades, pensando em quais momentos a gente poderia estar trazendo os filmes para a nossa aula. Ladrões do Tempo, para nós, é um filme forte, né? A gente acaba não se dando conta de como as redes sociais, a internet, acabam nos sugando, né? E como a gente pode trabalhar isso na sala de aula, pensando nas questões das competências, né? Ou até mesmo pensando na discussão do cuidado conosco, né? Também, nas questões emocionais, enfim. E quando a gente traz o efeito reciclagem, a gente percebe que o nosso currículo trata as habilidades relacionadas à reciclagem desde o 5º ano. Tá? Então, assim, é um trabalho que pode sim ser desenvolvido pelo professor da área de ciências da natureza e também pelo professor da matemática. Inclusive, eu, como professora, já fiz um projeto com uma outra professora sobre reciclagem. Então, a gente pode estar trazendo aí as duas áreas para fazer esse trabalho. Como o José bem colocou aqui para a gente, nós temos os itinerários formativos agora, envolvendo as áreas do conhecimento, então a gente pode usar também as unidades curriculares dos itinerários para pensar no uso dos filmes para estar potencializando aí o conhecimento durante as aulas. E o custo do vício digital, nós trouxemos também pensando na questão ambiental, né? No descarte desses materiais, como isso está sendo feito, e também encontramos possibilidades de trabalho no nosso currículo. E tem um que a gente escolheu, Obrigado Chuva, e foi um que a gente gostou bastante, porque pensando aí na questão das mudanças climáticas, né, se eu tiver muita chuva, vamos pensar aí numa plantação, né, isso pode ser prejudicial, e aí entra a questão dos prejuízos, né, dos gastos, e a gente tem como relacionar isso com as áreas mesmo, né, então tem uma infinidade de coisas para fazer, a gente ficou assim, nossa, quanta coisa, quantas ideias boas e quanta coisa a gente pode levar para a escola, e gostamos muito, José. Ju, quer complementar, por favor? E só complementando, né, o que a Paty falou, assim, é uma proposta que vem para complementar aquilo que a gente faz em sala de aula, tá? Então, não é nada imposto, é uma possibilidade de trabalho, que eu acho que aí vocês terão um repertório de filmes, de vídeos, que podem apoiar o trabalho de sala de aula. Então, são filmes que envolvem aí diversos temas, né, e que são importantes, e conforme eu fui olhando todos eles aqui, né, a sinopse, nós temos hoje 2 programas fortes, que é o Aprender Valor e Alfabetização Ambiental, que a gente pode, de algum modo, aí fazer uma articulação nas nossas aulas com esses programas, aqueles que estão envolvidos, né, nesses programas também, não são todos, mas eu acho assim, são possibilidades que a gente tem, né, são um repertório, eu diria, para o professor, para que ele possa enriquecer as aulas, tá bom? E é isso, eu gostei muito da fala de vocês, né, do Chico, a sua, porque, assim, deixou claro para a gente a proposta dessa plataforma, né, e o bom disso que a gente tem é gratuito. Eu acho que aí, né, é algo que isso é muito importante para a gente, como professores, tá bom? Então, muito obrigada. Comentar, falar alguma coisa, tem daquele primeiro documentário do trailer que a gente exibiu, que é o Ladrões do Tempo. É interessante ver, ainda mais que os jovens, né, estão muito mais tempo, né, a questão de internet, aplicativos e tudo mais. É interessante nesse sentido porque o filme acaba questionando a gente, estimulando a gente a tentar compreender como que a gente utiliza o nosso próprio tempo, né? Então, até
nesse processo, às vezes, de projeto de vida do estudante, então dele conseguir tentar compreender como que o tempo dele está sendo gasto, né? Como que ele está utilizando isso. Então, é bem interessante quando eu vi o filme de novo, né? Aí eu me toquei, quando eu comecei a reler, né, tudo aquilo sobre o currículo paulista, eu peguei nesse ponto, né? Porque até depois de, às vezes, passar esse documentário, ter as conversas, pode depois estimular o pessoal, os estudantes, a criarem, por exemplo, planilhas ou mesmo alguma coisa para eles conseguirem, às vezes, a cada hora eles vão anotando como que eles fizeram isso ou aquilo, né? Então, se eles conseguiram se dedicar ao estudo naquele momento, e a partir daí seria um controle também de como que a vida dele está acontecendo, né? Ter esse mais visual, né, em relação a tudo isso. Então, é um ponto interessante. Aquele filme do curso do vício digital também acaba sendo relacionado, né? Porque a gente tem esse nosso vício, muitas vezes no digital, a gente não sabe muitas vezes o que esteve envolvido na criação desses tipos de produtos também. Então, é interessante nesse processo também eles acabarem se questionando, né? Que muitos dos filmes têm isso, de levantar aquela dúvida, assim, mas, nossa, não sabia que tinha isso. Vou tentar procurar mais informações sobre isso, para ver se continua da mesma forma, se mudou, se piorou, né? Então, é interessante como que o filme também tem esse poder. Algum professor quer falar também? Por favor. O que achou, se pensou em estar inserindo em alguma aula? Presente aqui pra gente. Só mais uma coisinha, Paty. A Paty e eu, a gente está pensando nas próximas formações trazer, né, fazer um amarrado do cinema com o nosso material Aprender Sempre e o currículo, tá? Então, trazer um modelo, talvez, a gente ainda está amadurecendo a ideia aqui, do cinema com o trabalho que a gente tem, com o material que a gente tem em mãos, tá? Então, se algum professor aí tiver alguma ideia bacana, quiser contribuir, quiser, tá? Para que a gente prepare essa formação para todos vocês. Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente durante essa semana, tá bom? Patrícia Juscelino. Sim. Professor Sérgio. Escola Grilo. Pode falar. Adorei a apresentação do Zé Matheus, né, do professor. Tanto que eu vou utilizar esse material por uma aula de física aplicada de sustentabilidade ambiental. Quando ele falou da energia aí, Zé Matheus, me interessou muito essa questão da utilização, como está com baixa captação de água, com certeza a energia está mais cara e está usando mais energia, outros tipos de energia que são mais caras. Então, acho que se eu achar um vídeo, Zé Matheus, um filme, né, para passar para eles, eu vou até depois, com mais calma, entrar um pouquinho, para poder, na aula de física aplicada, no primeiro ano, passar os material de sustentabilidade ambiental. Eu achei muito legal o que você falou hoje, viu? Parabéns, eu adorei, viu, Patrícia? Né? Super bacana, professor. Depois eu posso mandar para a Patrícia, então, de 2 filmes já me vem à cabeça, assim. Aí eu compartilho com ela, depois ela te encaminha também. Professor Sérgio, tem aqui no chat, a Patrícia colocou um link que é do catálogo, né, Paty? Você quer falar? Isso. Conforme o José foi fazendo a formação, ele foi passando os links, né, do acesso à plataforma, o tutorial para fazer o cadastro, e também tem um link com o catálogo com todos os trailers. Vocês podem estar assistindo. Os trailers a gente consegue ver pelo YouTube, né, José? Então, não precisa estar cadastrado o cadastro. Claro que aí vocês fazem para ter acesso ao filme completo, né? O trailer é uma apresentação rápida do que vocês podem estar trabalhando com os filmes. Deixa eu ver se tem algumas pessoas escreveram aqui. A Mônica, José, falou que adora a plataforma e que ela acompanha sempre. Show! O Ricardo colocou, nossa, muito legal. Há alguns anos atrás fizemos um curta aqui na escola, baseado em treinamento da ADE que houve no Centro de Pesquisa de Frente com o Observatório. Nosso curta chamamos Ladrões de Flores, se tratava da importância das abelhas. A gente vai tendo tanta ideia, isso que é legal. O debate, ele traz isso para a gente, ele proporciona essa ampliação de ideias.
José, quer falar? Mas eu ia comentando que é super bacana, e até tem o nosso concurso curto Ecofalante, que isso já está dentro da nossa amostra, são filmes que são feitos por estudantes, e nisso a gente tem uma inscrição, aí aqueles que quiserem podem colocar os seus filmes, e aqueles que a gente considera os melhores a gente coloca dentro da plataforma. Então, o filme é feito por estudante, então mostra a visão do estudante, como ele acaba encarando certos assuntos. Então, é uma oportunidade super bacana, no caso de vocês às vezes criarem documentários junto com seus estudantes, para buscarem na próxima mostra que a gente for criar, que a gente for realizar, terem filmes de estudantes também. Então, fica a dica também para vocês. Joia, muito bacana. Patrícia, o Valdo falando, é para poder parabenizar aí o Chico, o Zé Matheus, realmente para a área de ciência da natureza. Eu acho que esses filmes aí vão ser super enriquecedores, até mesmo para tirar aquela aula maçante que fica e que dá para mostrar para eles que tem maneiras diferentes realmente de enxergar através de diversos filmes, não só os da plataforma, coisas que acontecem com a gente no dia a dia. Então, parabenizar os dois aí e falar que realmente é um trabalho belíssimo, que obrigado. O Ricardo, se você tiver dúvida, entre em contato com a gente. Se a gente tiver dúvida, a gente fala com o José. Mais alguém quer perguntar, quer falar um pouquinho? Consegue me ouvir bem? Aqui é o professor Fernando, e a minha dúvida é, depois que o link é gerado, vamos supor que a gente quer passar para algum aluno que esteja em casa, de forma remota. Ele precisa assistir de forma síncrona na sessão, ou ele tem essas 24 horas também para assistir? E muito bacana o acervo. Parabéns pela plataforma. Obrigado, professor Fernando, pela pergunta e também pelo elogio da plataforma. E da sua dúvida, realmente, quando você pede a sessão, você vai ter aquele horário. Então, por exemplo, você quer ter uma sessão para assistir por 24 horas ou 48 horas. O aluno realmente pode assistir em qualquer momento dessas 48 horas. Não é necessário que já fez no mesmo momento. Então, às vezes é interessante de falar para todo mundo assistir no mesmo momento, só que a gente sabe como o acesso à internet, essa questão da energia também é bem desigual. Então, a gente deixa esse tempo de horas, ao invés de ser um período mais curto, também, às vezes de 2 horas, que o cinema convencionalmente acaba sendo esse tempo, né? Então, deixa esse tempo maior e todo mundo, às vezes, consegue assistir naquele melhor horário, naquele melhor momento, dentro do horário que você estipulou. Obrigado. Recebemos um boletim da secretaria. Eu falei, nossa, que bacana a coincidência, né? A secretaria está nos avisando que todas as sextas-feiras, no canal Desenvolvimento Profissional, lá no Centro de Mídias, das 15h45 até as 17h15, vão ocorrer formações que vão tratar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, as ODS. Então, a primeira começa amanhã, né, nesse canal, daí na outra sexta tem outra. Então, cada sexta eles vão falar um pouquinho sobre as ODS. Então, José, em nome da diretoria, agradecemos vocês mais uma vez pela parceria, por toda a atenção que vocês nos dão, tiram nossas dúvidas, ajudam. E vocês são sempre bem-vindos aqui e é uma primeira vez. Vamos pensar, né, Jo, em outros momentos, né? E é isso. Muito obrigada. Com certeza, gostaria super de agradecer de novo, em nome de vocês duas, Patrícia, a professora Jusilene, mas também mando meus abraços ao professor André, ao professor João, que já fizeram aquela primeira formação. E realmente a gente fica super feliz de estar contribuindo de alguma forma com essa questão do ensino no nosso país, educação também. Ainda mais que eu vim do ensino público também, então é legal de ter essa contribuição de alguma forma para vocês, que tanto me ensinaram, não diretamente vocês, porque eu não tive aula com vocês, né, mas em nome dos professores que já passaram pela minha vida também. Então, eu super agradeço. Minha mãe é professora também, assim como o Chico comentou, que os dois pais são professores. Então, fico super feliz também nesse sentido de estar contribuindo de alguma forma. Realmente, qualquer dúvida em relação à plataforma, pode entrar em contato com a gente, tirar alguma dúvida. Se vocês quiserem realmente compartilhar a tela, pode fazer uma chamada, só compartilhando a tela, mostrar como faz.
e quem está à disposição. E uma coisa que eu esqueci de comentar é que depois que você solicita a sessão e ela é aprovada, você vai receber no próprio e-mail que você cadastrou um link e uma senha. Aí, a partir delas, você vai conseguir assistir ao filme que você solicitou naquele horário específico que você pediu a sessão. Isso foi algo que eu esqueci de comentar, mas lembrando agora. E realmente só agradecer. Se tiverem qualquer dúvida mesmo, a gente está à disposição. E fiquem de olho na nossa amostra. A 10ª Mostra Confronte de Cinema. São 101 filmes, são mais de 30 filmes inéditos no país. Então, muitos dos filmes a gente não sabe se vão chegar na plataforma depois, mas é algo legal também. Eu posso mandar maiores informações para a Patrícia, para a Jusilene, aí depois elas compartilham com vocês também. Muito obrigada, viu, José? Obrigada mesmo. Foi show. Até a próxima TPC. Bom trabalho a todos. Obrigada mais uma vez, José. E até daqui 15 dias, professores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.